Olá, boa tarde. A liberdade reprodutiva alcançada pelas mulheres tem resultado na opção pela não maternidade ou pela redução no número de filhos e também pela escolha do momento mais adequado para essa gestação. No entanto, essa não é uma realidade que abarca todas as mulheres. Quanto menor o índice de escolaridade, menor é a chance de escolha que essa mulher tem. E é sobre isso que eu converso agora com a pesquisadora de gênero, Neala Machado. Neala, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse discutir um pouco mais sobre esse movimento que cada vez mais a gente vê mulheres se pronunciando e optando por não ter filhos. Quando a gente pensa nessa liberdade de escolha, né, o que vem se somando na conjuntura que tem levado a essa determinação ou a esse entendimento de que, olha, não quero ser mãe? Existem algumas pesquisas hoje, pesquisas de nível macro, né, nível social maior, que já indicam que países com maior escolaridade têm uma taxa de natalidade mais baixa. Inclusive é uma tendência mundial. Você já deve ter visto o pessoal da Previdência ficar um pouco preocupado com isso, porque países como o Japão, a Coreia do Sul, inclusive a China também está nesse movimento, porque a China sempre foi conhecida como um país de pouca natalidade, né, da regra do filho único e tal. A China, inclusive, mudou recentemente essa política de natalidade deles para incentivar com que as mulheres tenham mais filhos. Então, a ciência já aponta que esse primeiro passo é uma escolaridade mais alta das mulheres. Países que têm uma escolaridade alta de mulheres têm uma taxa de natalidade mais baixa. E os pesquisadores vão dizer que isso acontece porque as mulheres começam a ter mais opções, né? Você sai daquela obrigação do casamento, que você tem que ter vários filhos, sustentar muitos filhos, você tem uma profissão, você começa a se dedicar a ela, você pode viajar, você pode ter outras possibilidades da vida. Obviamente que não é porque uma mulher trabalha que ela não vai ter filhos, não é assim, mas a tendência é essa. E também existem já alguns movimentos em alguns países em que as mulheres não querem mais ter relacionamentos com homens de maneira geral. Tem um movimento na Coreia do Sul que as mulheres as mulheres sul-coreanas estão parando de ter relacionamentos. Então elas não querem nem namorar, nem casar, nem ter relacionamentos sexuais, nada. Elas não querem se relacionar com homens de jeito nenhum. E as pesquisas indicam que isso também é por conta do machismo daquela sociedade específica, porque a sociedade sul-coreana ainda é muito machista. Apesar do que a gente vê, né, nos doramas, que é tudo romântico e bonito, na realidade elas têm aqueles papéis, aqueles papéis de gênero muito solidificados. Então, você precisa casar, ser uma boa esposa, cuidar do seu filho, e você não tem aquelas leis de igualdade de gênero ali estabelecidas. Então, para elas terem uma liberdade na vida delas, elas falam, eu não vou me relacionar, porque se eu me relacionar, eu vou ter que me subjugar ao meu marido, eu vou ter que fazer as vontades do meu marido, e o governo não vai estar do meu lado, a sociedade não vai estar do meu lado, então eu vou me retrair a isso. Obviamente que essa é uma medida muito extrema, né, da Coreia do Sul. Só que, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma coisa que eles chamam de boy sober, que é mulheres que estão passando períodos sabáticos sem namorados e sem maridos também, por uma série de questões, né, desilusões amorosas, machismo, ter passado por situações de abuso em relacionamentos. Então elas também estão se afastando desse período, elas estão ficando sabáticas, né? Elas estão assim, não, eu não quero me relacionar nem amorosamente, nem sexualmente com nenhum homem. É como se fosse uma desintoxicação. Quando você passa um tempo sem beber álcool, elas estão fazendo isso sem relacionamentos, para ficar sem se relacionar. Inclusive, se você olhar as hashtags nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, você vê uma crescente, números muito expressivos das mulheres dando dica umas para as outras de como fazer isso. Esse movimento já chega por aqui ou não? Olha, eu acho que não expressivamente, não vi essa percepção, mas a gente percebe também que as garotas mais jovens, dependendo, obviamente, da classe social e da realidade, elas também estão tendo essa tendência de deixar o relacionamento para depois. De não se envolver, né, de não buscar um relacionamento, de não buscar um relacionamento amoroso, de se focar na carreira delas, nos estudos delas, mas obviamente que isso é um recorte, né, existem outras, por exemplo, a gente tem um movimento
das mulheres que escolhem casar e ter muitos filhos também. Que a gente também tem isso, né? Que inclusive eu acho que no Brasil é uma tendência até maior. O pessoal fala que abertas à vida, né? Elas se chamam de abertas à vida. Então a gente percebe que essa tendência no Brasil é maior. Mas fora do Brasil, né, nos países como eu falei, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, um pouco na Europa, a gente tem essa retração. As mulheres estão escolhendo deliberadamente não ter relacionamentos e com isso também não ter filhos para ter uma vida mais feliz e mais livre, na concepção delas, claro. Neala, você está falando para a gente sobre esse movimento de abertas à vida acontecer com mais intensidade no Brasil. Tem algo por trás disso que explique, né, esse fenômeno? Olha, eu não vou ter certeza, né, nessa resposta, mas a gente percebe que esse movimento das abertas à vida, ela também está bastante relacionada, por exemplo, com as esposas troféis, né, a trophy wife, também elas são meio que aparecem ali, das esposas tradicionais também, das traditional wives, que é uma coisa mais relacionada a questões religiosas e a questões desse matrimônio mais tradicional. Mas, de novo, esse matrimônio tradicional, se relacionar e ter muitos filhos, ou você não se relacionar, estão todos na mesma universo, né? Não tem nada tradicional, nem você deixar de ter filhos, nem você ter muitos filhos, apesar disso ser vendido dessa forma. Então, acho que é um movimento mais conservador da sociedade brasileira. A partir da década de 60, final dos anos 60, início da década de 70, a gente tem essa introdução e essa massificação dos métodos contraceptivos, né? Principalmente a pílula anticoncepcional. Hoje em dia a pílula anticoncepcional ela é mal vista por uma falta de desinformação também, né? Por uma série de notícias falsas mesmo relacionadas a malefícios que ela vai dar. Só que no início ela dá a liberdade das mulheres terem relacionamentos e não engravidarem, né? Elas conseguirem controlar quando elas vão ter o filho e se elas vão ter filho também, se elas quiserem ter esse filho. Mas obviamente que isso começa nas classes mais altas e depois vai se difundindo para outras classes, né, para as classes mais baixas. Mas como você mesmo trouxe, infelizmente no Brasil a gente tem, por exemplo, o Brasil eu acho que é o segundo ou terceiro país em casamentos infantis. E a gente coloca casamento infantil, meninas principalmente, que vão se casar menores de 14 anos. O Brasil é o segundo ou terceiro país. Então a gente percebe que em 2024 a gente ainda tem muitos casamentos infantis, a gente tem muitas meninas e mulheres que não têm acesso a métodos contraceptivos, a gente percebe que ainda tem essa dificuldade em aceitar, né, que a mulher escolha esse período que ela vai ser mãe e também se ela quer ser mãe, porque apesar da gente hoje já ter uma parcela até considerável de mulheres que não querem ser mães, elas ainda sofrem muito preconceito social por essa escolha, né, delas. Com toda essa liberdade reprodutiva que a gente tem hoje, um outro movimento se instala também em contrapartida, que é essa questão de levar a gestação para a idade limite, assim, digamos, né? Há um planejamento nesse sentido? O que é priorizado quando a mulher decide deixar essa gestação para mais tarde, até mesmo com congelamento de óvulos e tudo mais? Porque a gente percebe que essa idade da carreira, né, a idade que você começa a galgar novos lugares, outras possibilidades, é a idade mais ou menos dos 30 anos. Só que com 30 anos, muitos médicos, obviamente que isso já não é muito definido hoje em dia, né, alguns médicos vão colocar 30 anos, outros 38, outros 40 anos. Mas esse limite, né, essa idade dos 30 anos é aquela idade do relógio biológico, entre muitas aspas, que as mulheres têm que fazer essa escolha. E muitas vão optar por seguir, se estabilizar na carreira, ter outras oportunidades, estudar mais, fazer um mestrado, fazer um MBA, viajar para outro lugar, né, fazer uma experiência fora, para inclusive ter melhores condições de criar esses filhos. Porque também é essa tendência, as famílias brasileiras estão diminuindo. Então, percebe-se que pessoas que vieram de famílias muito grandes tinham esse trauma da pobreza, né, de que você não tinha acesso, você não tinha condições, por mais que seus pais se esforçassem muito, você não tinha condições, sei lá, de comer uma manteiga, de fazer alguma coisa. E daí, hoje em dia, você percebe que algumas dessas pessoas estão optando por eu vou me estabilizar financeiramente, eu vou estabilizar no meu trabalho, para depois eu galgar outros lugares,
ou filhos, né, ou mesmo adotar crianças. Também surge um movimento em que um outro fenômeno que a gente verifica é a maternidade sem a presença do pai. Esse é um movimento que é uma tendência no Brasil ou ele ainda é muito restrito? O Brasil ainda hoje, acho que no ano passado foram 25 milhões de crianças registradas sem o nome do pai. Não é que elas não têm um pai, elas foram feitas, elas têm um pai, um genitor, né, mas elas não têm o nome desse pai no registro. Só que, por exemplo, eu conheço uma pessoa que fez inseminação in vitro na idade, assim, que ela poderia ter tentado isso da forma natural, mas é porque ela queria ser mãe e ela não queria ter um relacionamento, ela não queria esperar esse relacionamento acontecer. A gente tem exemplos de famosas que também fazem isso, né? Vão lá, escolhem a fertilização in vitro e querem ser mãe. Mas eu sinto que essas mulheres que escolhem isso, né? Elas têm muito claro esse desejo de ser mãe e daí vai ser independente de ter ou não marido e também um pouco independente da idade. Você tá com 40 anos e tá velho? Não, eu vou tentar mesmo assim, eu vou ir nesse esforço de ter um filho, entendeu? Todo esse movimento da liberdade reprodutiva, a gente viu também uma mudança na legislação que alterou aí a forma de ter acesso à laqueadura. Hoje as mulheres não precisam mais dessa autorização dos maridos para passar por esse procedimento. A gente demorou muito para chegar nesse ponto, né, Ala? Qual que é a avaliação que você faz? Demorou muito. E assim, apesar de existir a lei, o médico, se quiser, ainda pode se recusar a fazer o procedimento. Ele pode alegar questões religiosas, por exemplo. A gente tem um caso famoso em São Paulo de uma clínica específica, que era uma clínica católica, acho eu, que estava se recusando a colocar DIUs nas mulheres, naquele local, e era uma clínica ginecológica. Então, a gente percebe que esse avanço da lei ele acontece de maneira tardia, mas ele acontece, só que podia avançar mais, né? A gente podia ter esse mais claro, esse direito das mulheres escolherem quando querem ser mães e se vão ser mães também. Se a gente tivesse aí uma discussão mais robusta sobre educação sexual, a gente conseguiria, por exemplo, reduzir os índices de gravidez na adolescência, porque a gente vê assim, que dependendo da região ou da classe social que essa menina pertença, ela fica mais suscetível a passar por esse processo que de alguma maneira vai ser complicador, né? Seja para o seu desenvolvimento pessoal, seja para o seu desenvolvimento profissional. A gente precisa discutir mais essa questão da educação sexual sem tabu. É muito perceptível que mulheres mais escolarizadas e de classe mais alta têm mais direito de escolher. Inclusive também porque elas vão ser de pais com maior escolaridade, elas vão ter, por exemplo, acesso a métodos contraceptivos quando adolescentes, vão ter esse acesso também, essa possibilidade de escolher ou não se querem engravidar, entender, né, como que acontece e tal. Só que garotas de classe mais baixa não têm esse acesso a métodos contraceptivos. Infelizmente, nas escolas, a gente não pode falar de educação sexual, porque é um tabu muito grande, né? As pessoas acham que vão ensinar sobre sexo, só que não. Vai ensinar sobre contracepção, sobre consentimento, sobre escolher, né, a hora que isso vai acontecer e da forma mais saudável possível. Mas, infelizmente, a gente tem essa discrepância muito grande, porque de um lado, a gente vai ter pessoas com acesso e escolha, e esse acesso e escolha dessas mulheres vai ser relacionado a esse financiamento que elas têm, né, esse suporte financeiro, e de outro lado a gente vai ter as mulheres desassistidas. E daí são essas mulheres desassistidas, mulheres e meninas, que vão ter muitos filhos, que não vão ter opção de escolher, e que muitas vezes não vão poder nem escolher, né? Por exemplo, tenho 20 anos, já tenho 4 filhos, eu não posso chegar para o médico e falar, olha, eu quero fazer uma laqueadura, não quero mais, porque às vezes o médico pode se recusar. Então é muito injusto, né? A gente percebe uma injustiça muito grande de como esses direitos são oferecidos. Muito obrigada pelas informações, né, Ala? Tá bom, obrigada. Pessoal, precisamos falar de um assunto sério, que é a violência contra a mulher. Nós sabemos que os casos de violência doméstica são altos, e é por isso que o governo de Mato Grosso lançou o movimento MT por Elas. Se você sofre qualquer tipo de violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, saiba que não está sozinha. O programa Ser Família Mulher lançou este movimento
para dar um basta à agressão de milhares de mulheres por todos os lugares. Não podemos mais ignorar gritos de dor e sofrimento. O governo de Mato Grosso está pronto para acolher qualquer mulher que esteja sofrendo algum tipo de violência. Denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Repetindo, denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Governo de Mato Grosso. O papo vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. Estamos de volta e um estudo divulgado pela Confederação Nacional do Comércio em março deste ano aponta que 80% das mulheres brasileiras estão endividadas. Mas por que razão esse cenário se estabelece? E qual o caminho para se livrar das dívidas e garantir tranquilidade e independência? É o que a gente busca entender agora com a educadora financeira Maria Fernanda Figueiredo. Maria Fernanda, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse explorar um pouco mais essa situação que envolve educação financeira, mulheres e essa independência que tanto almeja, né? Tive observando alguns dados que apontam que as mulheres estão com alto índice de endividamento, né? 80% nesse público feminino, conforme dados da Confederação Nacional do Comércio. Existe uma tendência das mulheres se endividarem mais que os homens, ou esse patamar é parecido entre ambos os sexos? Bom, que alegria estar aqui novamente com você, Michele, batendo esse papo. É muito importante esse assunto, refletirmos um pouquinho sobre uma realidade que eu acredito que advém de várias circunstâncias, não só pelo fato de ser mulher. Eu levantaria aqui contigo vários fatores que encadeiam esse resultado final lá na ponta, que é o comprometimento com o seu nome, o endividamento, né, e a restrição de compra que essa mulher acaba adquirindo com o passar dos dias, né, do tempo. O que eu percebo, assim, pela experiência que eu tenho? Primeiro, a mulher ela não foi educada a se relacionar com o dinheiro. Se nós formos a analisar friamente uma reta do tempo aí, uma linha do tempo, perdão, né? Uma linha do tempo, você vai ver que a mulher faz pouco tempo que ela exerce essa função de detentora do custo do orçamento doméstico, certo? Então ela não foi preparada para isso. Entretanto, ela caiu, né, de paraquedas nesse lugar, porque hoje nós temos aí boa parte das famílias sendo chefiadas por mulheres, e a mulher ainda, além de não ter historicamente um preparo para lidar com o dinheiro, nós temos a questão da mentalidade, né? Naturalmente a mulher ela é mais protetora, então ela não vai medir esforços para suprir as necessidades da sua família. E por vezes, por falta de preparo emocional, eu digo que isso está linkado diretamente com o emocional. Comprar é um ato movido pela emoção, ela acaba não conseguindo falar não para filhos, né, companheiros, parentes, e tendo essa facilidade em falar o sim, ela acaba entrando em maior processo de endividamento também. Então, são N fatores que levam a essa realidade. Com certeza, o maior dele é falta de educação financeira. Porque se eu não tenho educação financeira, eu não faço um planejamento, eu não penso antes de gastar, eu não me preparo para fazer esse gasto, eu nem sei como meu dinheiro sai. Ele sai de uma forma que eu nem percebo. Eu recebo, eu já tenho um monte de contas para pagar e ponto, e passo o restante do mês comprando no crédito, e isso vai virando uma bola de neve, chega a um ponto que o crédito já não tem mais, e a mulher começa a fazer créditos consignados, aquelas que têm o nome ainda limpo, consignado ou não, né? Se é servidor público, consigna na folha. Se não é servidor, faz um CDC no banco, enquanto tem nome sujo, enquanto tem carteira assinada. E isso vai virando uma bola de neve até que ela não tem mais crédito e ela entra aí para essa estatística de endividados.
E Maria Fernanda, quando a mulher se vê nesse contexto, né, quais são os caminhos para conseguir reverter essa situação? De que forma fica mais fácil? Não sei se mais fácil seria o termo, mas qual é a lógica que se adota para poder reverter esse índice de endividamento? Por onde essa mulher deve começar a observar as suas finanças para que essa realidade ela ganhe um novo contorno? Bom, o primeiro passo que eu sempre digo, né, você precisa olhar para o seu orçamento doméstico, porque o que acontece naturalmente com as famílias brasileiras? Ela vive acima da média do que ela ganha. Então, o primeiro passo é eu fazer um inventário de todo o meu compromisso financeiro. Então, quais são os compromissos fixos que eu tenho? Quais são os compromissos variáveis? Lembrando que o maior processo de endividamento não está nas despesas fixas, ela está na despesa variável. Então, se eu estou endividada, primeiro olhar que eu preciso ter para o meu gasto invariável, que é aquele gasto invisível, que eu nem vejo ele, mas eu já fiz o compromisso. Então, o primeiro passo, levantar todos os meus gastos fixos. Quais são eles? Energia elétrica, aluguel de casa ou financiamento, carro, plano de saúde, escola de filho. Eu preciso colocar isso tudo no papel. Quanto que esse fixo está comprometendo o meu orçamento? Ele precisa, no máximo, comprometer 50% do meu orçamento. Se passar disso, eu já vou ter problemas, porque eu tenho variável que está ali todo mês, certo? Entrando e saindo, que é a questão da alimentação, Uber, compras online, certo? Lazer. Então, assim, primeiro passo, qual que é a minha despesa fixa? Ai, Maria Fernanda, minha despesa fixa é R$2.000. Qual que é o seu salário? Ah, eu ganho R$3.000. Então, eu já passei. Porque a despesa fixa, ela tem que ser no máximo 50% do seu orçamento. 30% precisa ser variável e 20% eu preciso fazer um fundo de reserva. Porque o nosso grande X, por exemplo, para que eu possa quitar uma dívida, eu preciso me planejar para isso. Então vamos lá, vamos pegar aqui uma persona de uma mulher endividada no cartão de crédito, né? Que é um dos vilões nossos. Então o primeiro passo que ela tem que fazer é colocar no papel quais são os compromissos fixos que ela tem. Primeiro passo. Depois, olhar para as despesas variáveis. Fernanda, mas a minha despesa fixa passou dos 50%, vou ter que reduzir. Vou ter que economizar em energia, vou ter que reduzir na alimentação, certo? Vou ter que rever o meu padrão de vida. Porque se eu ganho 5.000, eu preciso viver com 4.500 no máximo. Se eu ganho 5 e vivo com 5, eu estou fadada ao endividamento. Porque uma hora vai acontecer uma emergência, eu não vou ter dinheiro no fundo de reserva e eu vou acabar me endividando. Então, eu preciso ter esse controle do que de fato eu tenho. Nós nos iludimos, né? Que são as ilusões financeiras. Nós nos iludimos com o cartão de crédito, porque nós pegamos assim, a gente ganha 5.000, aí eu tenho 2.000 de limite e eu tenho 5.000 de crédito no cartão. Eu vivo uma vida de quem ganha 12.000 e na verdade eu ganho 5, mas eu me iludo, isso é ilusão financeira. E cair em si nesse processo requer mudança de mentalidade, requer autoconhecimento. Por mais que eu seja formada na área da economia, eu sou uma defensora de você olhar para o seu emocional. Você vai precisar colocar limite primeiro em você. Você vai precisar sentar com a sua família e limitar a sua família no orçamento doméstico. Eles precisam saber, seus filhos precisam saber até onde você pode ir. Então, eu acredito que o melhor caminho é, primeiro, saber de fato qual é a sua realidade, e isso é só com o inventário, é só eu ticando tudo. Depois, ver se de fato eu vivo dentro da minha realidade. Com certeza você não vive, porque quem se endivida é porque está vivendo fora da realidade, certo? Então, tudo isso é importante que a mulher tenha consciência e
faça e construa essa mudança de mentalidade. Quando a gente pensa nessa questão da independência financeira, porque estar endividado, de alguma forma, você está ali pendurado e está sempre buscando alternativas para sair dessa situação. Você cita muito a questão da educação financeira como caminho para que a gente não caia nessas emboscadas, né? E aí eu queria levar um pouquinho, como a gente está falando de mulheres, para essa situação da violência dentro dos lares, né? A gente sabe que em muitos casos a dependência financeira faz com que essa mulher não consiga romper esse ciclo também de violência, né? Como que a gente constrói esse caminho em busca dessa independência financeira? Você já falou um pouco como a gente sai do endividamento, mas se eu tenho uma mulher que está numa situação que ela ainda não conseguiu essa renda suficiente, aqui o impacto emocional ele também conta nesse processo? Com certeza, né? Há muitas discussões, né, reflexões em torno disso, porque nós temos mulheres vítimas de violência que são independentes financeiramente, mas elas são dependentes emocionalmente do agressor, certo? E nós temos o caso de mulheres que são dependentes financeiramente e emocionalmente do agressor. Eu sempre digo o seguinte: o primeiro passo para uma mulher vítima de violência sair do ciclo de violência é ela se tornar independente emocionalmente do agressor, porque ela vai quebrar o ciclo de violência. A mulher ela só vai se libertar da violência doméstica a partir do momento que ela sair do ciclo. Porque o que acontece, Michele? Por vezes eu estou com aquele agressor, eu consigo me livrar dele, mas se eu não sair do ciclo, eu vou me envolver com outro homem narcisista que vai ser o próximo agressor meu, entende? Porque eu não saí do ciclo. Então, o primeiro passo está ligado mais ao emocional. A independência financeira da mulher, ela perpassa pela saúde emocional. A partir do momento que ela sai do ciclo de violência, ela vai conseguir enxergar o seu valor e o seu potencial. Eu vejo muitas mulheres com potencial incrível empreendedor, que faz muito, que produz muito, entretanto, ela está amarrada emocionalmente naquele ciclo de violência. Eu estou agora com um projeto de economia solidária no campo, onde eu vou atender 1.500 mulheres assentadas, certo? E o que eu vejo lá não difere das mulheres urbanas. Elas produzem, elas cuidam da terra, elas plantam, elas colhem, elas vendem e elas continuam dependentes emocionalmente do agressor, muitas delas. Por quê? Porque aí, gente, é um ciclo e ciclos precisam ser rompidos. Eu preciso reconhecer onde começou tudo isso. Normalmente é na minha família de origem. Uma mulher que ela é vítima de violência na fase adulta, ela já foi vítima de violência na infância, na família de origem. A maioria delas, claro que tem exceções, né? Mas a maioria delas está só repetindo padrões. Então a gente precisa desse rompimento, dessa independência emocional, para daí ela começar a construir sua independência financeira. Você falou pra gente que é muito importante o autoconhecimento e esse gerenciar de emoções para que a vida financeira ela caminhe no trilho. Isso porque a gente acaba fazendo compras como uma forma de compensação, Maria Fernanda? Tanto como forma de compensação, certo? Como escape mesmo, certo? Então, por exemplo, eu tive clientes que nos dias mais difíceis da vida dela, o lugar onde ela consegue aliviar a tensão é comprando. E olha só que interessante, normalmente essas mulheres compram coisas que elas não utilizam, certo? Elas compram roupas com tamanho menor, elas compram produtos de casa que elas não precisam ou não vão utilizar, não há necessidade. Mas o ato de comprar libera um hormônio do prazer. O mesmo hormônio que libera quando eu tenho uma relação sexual, quando eu como um doce que eu sou apaixonada, quando eu faço atividade física, é o mesmo hormônio que libera no ato da compra.
Então, isso nos sacia ali momentaneamente, faz com que a gente esqueça um pouco da realidade, só que quando vem a conta para pagar, nós nos deprimimos, porque nós reconhecemos que nós erramos, nós nos equivocamos e compramos sem ter condições de pagar e às vezes sem ter necessidade daquele produto. E quando você defende a educação financeira, existe um momento ideal de introduzir essa temática? Eu digo na infância mesmo, né? É a partir de que momento as crianças passam a entender? Você falava pra gente lá, olha, você precisa ser muito clara com a sua família, principalmente com seus filhos, para que eles entendam qual que é a realidade, né? A partir de que idade isso é possível de ser compreendido, Maria Fernanda? Eu sempre digo o seguinte, que o movimento circular econômico da família, ele já vai construindo um ambiente que essa criança vai ser recebida. Então, primeiro ponto, antes mesmo dela vir, essa família precisa. Pouquíssimos pais têm hábito de se preparar para ter filhos no Brasil, não é uma cultura nossa. Nós estudamos pela graduação, nós estudamos para passar em concurso, nós estudamos para entregar o melhor na empresa que nós trabalhamos, mas nós não estudamos para as 3 empresas mais importantes que nós vamos gerenciar, né? Que é o casamento, quando nós decidimos nos unir com alguém, nós não estudamos e não nos preparamos para isso. Depois, quando vem os filhos, nós também não nos preparamos, não estudamos para recebê-los. E depois, quando vem os netos, que a gente acaba também não sendo preparado para ser avós e acabamos não contribuindo com a educação dos nossos netos, né? Então eu digo assim, primeiro, antes de mais nada, ter essa concepção de preparar, fazer um planejamento para ter seu filho. Depois de planejado, investir só no que é de fato necessário para essa criança. Se ela nascer num ambiente onde os pais já fazem planejamento doméstico, os pais já planejam antes de comprar, toda vez que vão fazer uma viagem, sentam à mesa e discutem lugar, orçamento, o que vai acontecer? Essa criança já vai crescer num ambiente naturalmente organizado. Então ela não vai precisar que seja feita alguma intervenção, ela já vai ser educada pelo meio, vai ser natural para ela essa relação. Mas nós não sabemos que não é a realidade do Brasil. Então, qual que é a minha indicação enquanto profissional da área? Eu defendo a educação financeira desde a primeira infância, desde quando a criança começou a entender a comunicação, porque a criança pequenininha, ela pede, ela aponta com o dedo. A mãe já pode, o pai já podem falar para ela. Tem pais que não levam os filhos em loja de brinquedos, nem em supermercado, porque não querem ter o desconforto de criar um diálogo com aquela criança. Você tem que levar seu filho ao supermercado, ele tem que entender o processo, ele tem que saber o custo que cabe àquela família, ele tem que ir na loja de brinquedo comprar brinquedo para amiguinha sim e não comprar para ele. O que acontece? Nós vamos barganhando os nossos filhos, adiando até chegar a um ponto que a gente não tem mais o que fazer. Então a educação, primeiro ela começa em casa. Em casa não teve, eu defendo a educação financeira em casa, como uma na escola, como uma disciplina, desde a educação infantil. Porque a criança precisa saber, eu tô cansada de ver criancinha falar, não, passa o cartão, como se o cartão pagasse tudo, certo? E não sabe o fundamento do dinheiro. Então a gente precisa, principalmente nessa época que o dinheiro virou digital, nós não temos mais o dinheiro palpável, é mais difícil ainda, tá? É mais desafiador educar se eu não tenho a espécie em mãos. Então tudo isso perpassa por uma educação que tem que começar desde a primeira infância, já que tendo em vista que nós realmente não somos pais educados financeiramente, para que possa fazer isso de forma simultânea e natural. Maria Fernanda, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Muito obrigada, Michele. Espero ter ajudado aí, contribuído um pouquinho, tá bom? Muito obrigada. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. Sabe todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela? Ele fica disponível também no YouTube, para que você possa ver e rever sempre que quiser. Para isso, eu te faço um convite, venha fazer parte do nosso canal no YouTube. Você ainda não está inscrito ou inscrita? Então fica o meu pedido, inscreva-se, porque desse modo você não perde nenhum assunto do Papo.
A transição capilar tem se tornado um fenômeno de empoderamento entre mulheres que buscam resgatar e valorizar a sua identidade por meio do cabelo natural. Esse processo não é apenas uma mudança estética, é uma jornada de autoconhecimento e afirmação cultural. E a gente entende mais dessa transformação com a visagista Carol Bispo. A transição capilar é o processo de deixar de lado as químicas tratadas, como alisamento e tinturas, para voltar à textura e cor naturais. Esse período pode ser desafiador, mas é uma forma de empoderamento e autocuidado, promovendo a aceitação da própria beleza. A transição capilar, ela está relacionada à mudança da estrutura do cabelo. Então é muito direcionada principalmente para quem estava em um processo de alisamento e depois decidiu abandonar esse estilo e passa a assumir os cabelos naturais. A nossa identidade com o cabelo natural é construída desde a infância e é essencial se sentir poderosa desde já, independentemente dos padrões de beleza impostos pela sociedade. É essencial reconhecer que a verdadeira beleza vem de dentro e que colocar seu valor acima das expectativas sociais é um passo importante para a autoaceitação. Essa identidade do cabelo natural, ela é construída na infância, onde a criança aprende a se ver, a se identificar. E quem que é os maiores protagonistas nesse processo da construção da autoestima de uma mulher autêntica na fase adulta? É a família, devido aos seguintes motivos. Primeiro, porque nós temos aí essa questão da imposição social em relação aos padrões de beleza. Que o bonito é ter o cabelo liso, certo? Então toda essa construção na infância, ela é essencial para que se tenha uma mulher poderosa e bem resolvida, entendendo qual que é a importância da sua identidade visual, qual que é o valor desse cabelo natural. Então esse processo da construção para uma mulher adulta está no berço, está ali junto com a família. E é através dessa construção, desse fundamento que é dado pelos pais, pelos familiares, é essencial para que ela se posicione na fase adulta, na sociedade com segurança e autoestima. Muitas pessoas optam por alisar o cabelo porque cuidar do cabelo crespo pode ser desafiador e requer uma rotina específica de cuidados. É comum que essa textura demande mais atenção, técnica e conhecimento. No entanto, entender e aprender a lidar com o cabelo crespo pode ser um processo empoderador. Como você quer ser vista, isso é essencial. Tá? A partir daí, nós vamos trabalhar o seu estilo de vida, que é essencial, porque nós vamos mexer em uma caixinha que é muito falado, que o cabelo cacheado, ele dá trabalho quando falta o conhecimento. Eu desenvolvi o método Cabelo do Dia Seguinte justamente para desconstruir essa fala e facilitar a vida de muitas mulheres em relação ao seu cabelo natural. Então, chega esse processo do conhecimento onde a mulher tem o controle sobre o seu cabelo, né? Administrando com volume, sem volume, eliminando o frizz. O frizz, ele simplesmente é provocado pela falta de conhecimento. Eu falo sempre e vou relembrar que a toalha felpuda, quando é usada para enxugar o cabelo cacheado, provoca frizz. Então, já vou deixar aqui uma orientação para você que quer se relacionar bem com o cabelo cacheado, quer ter autenticidade, quer ter uma imagem única, tá? Já troca por uma toalhinha 100% algodão, porque essa toalhinha ela não provoca atrito no cabelo. A transição capilar não é fácil e pode ser um processo desafiador, mas após passar por essa fase, muitas mulheres vivenciam um reencontro significativo com a sua autoestima. Essa jornada permite que elas se conectem com a sua verdadeira identidade e abraçam a beleza do cabelo natural. Então, principalmente para pessoas que estão nesse processo de transição capilar,
No início é muito estranho, porque gera insegurança. Então as mulheres elas ficam mesmo assim, porque não se ouve muito falar sobre isso. Então, quando começa o processo da transição capilar, é muito importante falar isso, processo, tá? Tem um início, tem um meio e não tem fim. Isso é segurança. E ela se posiciona. Então, isso gera autoestima, gera autonomia e fica uma mulher maravilha. Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, a construção de uma rede de contatos sólida se torna essencial para quem busca oportunidades e crescimento profissional. O networking é uma estratégia que envolve a troca de experiências, conhecimentos e oportunidades que podem abrir portas e impulsionar carreiras. O network é essencial para quem busca crescimento profissional, pois consiste na construção de uma rede de contatos sólida, promovendo a troca de informações, experiências e oportunidades. Ao cultivar essas relações, o network facilita o desenvolvimento de novas conexões e amplia horizontes na carreira. Networking são as redes de contatos, né? Como a pessoa pode construir esse networking por meio dos seus contatos, já buscando se relacionar melhor com as pessoas, ela vai conseguir construir uma rede de contatos, digamos que mais saudável. Eu falo sempre que no network as pessoas devem ser interessantes ao invés de interesseiras, ou seja, oferecer algo sempre a mais ao outro do que pedir. E no network as pessoas conseguem alavancar os seus negócios por meio das indicações. Então sempre que já vem com uma indicação e consegue aumentar as possibilidades de vendas, as pessoas também que estão em busca de uma recolocação, ela aumenta em até 80% a chance de conseguir a recolocação, passando até muitas vezes daquele candidato que tem a experiência, o know-how ou até mesmo a formação ideal, porque eles já vêm com essa referência de uma recomendação. E essa recomendação só vem por meio do networking, né, que é essa habilidade que a pessoa tem de se relacionar com as pessoas. Saber se relacionar com outras pessoas é fundamental, pois o network ajuda a abrir portas. Quanto mais genuína as conexões, mais fácil será obter apoio e oportunidades para chegar aonde se deseja. Eu falo que é determinante para que o candidato consiga uma recolocação. Ele pode ter as melhores formações, as melhores experiências, mas se ele não souber se relacionar, ele dificilmente vai conseguir uma recolocação de maneira mais rápida. Eu falo que não é só o que se sabe que pode mudar a sua vida, mas quem você conhece. Então, se a pessoa buscar construir uma relação, uma rede de networking duradoura e sustentável, ele chega onde ele quiser. Existem várias formas de começar a criar sua lista de network. A tecnologia facilita essas conexões, permitindo interações simples. Além disso, participar de eventos de sua área de atuação é uma ótima oportunidade para conhecer pessoas com interesses em comum e expandir sua lista de contatos. Existem diversas formas hoje, como por exemplo, até mesmo as redes sociais nos ajudam, como o Facebook. O Facebook ele sempre nos avisa ali quando é o aniversário das nossas conexões. Então sempre mandar uma mensagem ali de feliz aniversário, por mais que às vezes você não tenha muita relação com a pessoa, mas a rede social já está te avisando ali que é o aniversário dela. Quem que não gosta, né, de receber um feliz aniversário? Participar de curso, palestras, eventos que são daquela área que você deseja se conectar com essas pessoas. Por outro lado, é necessário ter em mente que as relações genuínas são baseadas em trocas e apoio mútuo, e não apenas em benefícios imediatos. Forçar conexões com esse tipo de objetivo pode afastar as pessoas e prejudicar a rede de contato a longo prazo. Essa rede de contatos, eu falo que o maior erro é a pessoa demonstrar ser interesseira ao invés de ser interessante. Por exemplo, ela só lembra das pessoas quando ela está precisando de algo. Enquanto ela não está precisando de algo, ela não lembra da pessoa. Então é determinante que ela seja
interessante ao invés dela ser interesseira, ou seja, ela poder oferecer muitas vezes um apoio, uma ajuda, se um colega está em busca de uma recolocação, se ele puder fazer essa indicação, né, sem nenhum outro benefício, isso daí vai ajudar muito. Emanuele Daiane é uma jovem fotojornalista, mas que já deixa sua marca com capturas urbanas cheias de identidade e expressão. O acervo passa por momentos de fé na procissão, crianças correndo na rua e outros ares poéticos que atravessam Cuiabá. Emanuele Daiane é fotógrafa desde 2015, tendo conquistado um prêmio no concurso de fotos amadoras de museu e paisagens culturais. Graduada em tecnologia e fotografia, ela se especializou na produção de fotodocumentários. Seu interesse pelo fotojornalismo cresceu devido à sua capacidade de narrar histórias visuais. Comecei a fotografar, sempre tive uma câmera compacta, fazia foto para mim mesma. Aí no meu curso de física que eu fiz, eu me interessei na parte da ótica para dar uma aula de fotografia. Aí desde então me interessei na fotografia em 2015, mas câmera mesmo, dessas que é manual, que tem que usar, foi a partir de 2016 que um amigo me deu uma para me usar, para me estar testando. O fotojornalismo, eu me interessei porque são imagens que narram uma história, então, e um contexto naquela foto. Emanuele Daiane reconhece os desafios que as mulheres enfrentam em uma profissão predominantemente masculina, mas destaca que não devemos desistir e que o importante é seguir em direção aos nossos objetivos. Contar a história de Cuiabá através da sua cultura, que é o siriri, a goiaba de coxo, entre outras vertentes, me inspirou por causa das cores, da dança, o contexto de história também. A história do cururu, siriri, da cidade em si, do contexto urbano, é porque poucas pessoas daqui de Cuiabá gostam de registrar Cuiabá do jeito que é. Tanto é que fotografia da cidade bem poucos fazem, tipo, aleatoriamente contando a história do João ou da Maria passeando na calçada. Emanuele é apaixonada por urbanismo e adora capturar a cultura de Cuiabá. As cores atraentes e as danças tradicionais a atraem. Tem poucas mulheres no fotojornalismo, bem poucas mesmo. Que a maioria das mulheres que são da fotografia são mais do lado newborn, recém-nascidos, ensaios. Realmente é bem poucas mesmo. Nas pautas eu vejo mais homens do que mulheres. Então, o conselho que eu dou é não desistir. Mete a cara, faz sua foto. Você não está fazendo trabalho, freela, mas faz a foto e mostra. Redes sociais está aí para ser mostrada e interage com as pessoas e faz um networking, tipo, peça ajuda de uma pessoa. Chegou o nosso momento de beber de poesia e hoje o papo conta com a participação da imortal Nilza Queiroz Freire, ocupante da cadeira 14 na Academia Mato Grossense de Letras. A poesia escolhida para a declamação foi O Meu Nome é Mulher. No princípio, eu era Eva, nascida para a felicidade de Adão. E o meu paraíso tornou-se trevas, porque eu usei libertação. Mais tarde foi Maria, meu pecado redimiria, dando à luz aquele que traria salvação. Mas isso não bastaria para eu encontrar perdão. Passei a ser Amélia, a mulher de verdade para a sociedade. Não tinha a menor vaidade, mas sonhava com igualdade. Muito tempo depois, decidi: basta, não dá mais, quero minha dignidade e tenho meus ideais. Hoje não sou só esposa ou filha, sou pai, mãe, arrimo de família, sou caminhoneira, taxista, piloto de avião, policial feminina, operária em construção,
reitora de universidade, presidente da República. Ao mundo eu peço licença para atuar onde eu quiser. Meu sobrenome é competência. Meu nome é mulher. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu vou te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube e lembrando que você pode nos ajudar a fazer o programa dizendo o que você gostaria de assistir aqui. Mande sua mensagem ou pelas nossas redes sociais ou por esse e-mail que aparece aí na tua tela. Me conta, o que você quer ver aqui no programa que a gente vai atrás de produzir para trazer para você. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem eu tô de volta. Quero muito contar com a sua companhia, hein? Um beijo e até lá!